Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje em nossa última aula, estudando a carta de Paulo aos Filipenses. No próximo sábado, nós estaremos estudando a carta de Paulo a Filemon, que é a última das cartas, né, que são 4 cartas que Paulo escreve da prisão. Nós já estudamos Efésios, Colossenses, encerramos hoje Filipenses e estaremos estudando Filemon. E então nós estaremos iniciando o estudo de uma outra carta, que eu até gostaria de já deixar com vocês, 2 opções. Nós temos a opção de estarmos estudando a carta aos Gálatas ou a carta de Paulo à igreja em Roma, aos romanos. E eu gostaria que você colocasse aí, já nos comentários, que carta você gostaria de estar estudando? Qual seria a próxima carta que você gostaria de estar estudando do apóstolo Paulo? Deixa aí o seu comentário para nos ajudar nessa decisão. Vamos estar lendo o texto de Filipenses 4, versículos de 10 em diante, que são as últimas palavras de Paulo àqueles irmãos da igreja de Filipos. Paulo é grato à igreja de Filipos. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja glória por toda a eternidade. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar nesse momento, irmãos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela sua preciosa palavra que pudemos ler e nesse momento estaremos estudando. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos encerrando esse estudo e tivemos oportunidade, ó Deus, com certeza de crescer através do estudo da tua palavra, quando pudemos aqui analisar, ó Deus, de forma detalhada o conteúdo dessa carta que o teu servo escreveu àquela igreja. Nós te louvamos mais uma vez pela vida do teu servo. Eu te peço a tua unção sobre a minha vida nesse momento, quando estarei aqui ministrando essa aula, que o Senhor possa estar me usando, ó Deus, me dando a capacidade de interpretar, ó Deus, aquilo que o apóstolo está aqui explicando e que essa palavra encontre guarida nos corações das pessoas que estarão ouvindo, ó Deus, e que haja entendimento da tua palavra e que haja mudança de comportamento na vida de todos nós. Nós te pedimos, ó Deus, desde já a tua orientação com relação aos próximos estudos, pedimos a tua direção, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a estudar e a estar fazendo. Nós te pedimos e te agradecemos essas coisas em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, uma coisa que eu pude estar analisando nesse último texto é que a gente vê que o apóstolo Paulo, ele tem a capacidade de, às vezes, em um único versículo, ele lança uma teologia, ele doutrina, ele tem o poder de sintetizar as coisas, as palavras, não é? Os ensinamentos, ele tem o poder de síntese. Essa carta mesmo é uma carta assim, de muito conteúdo, tanto que foi a carta que estamos com mais número de aulas, estamos com 15 aulas completando hoje dessa carta, e é uma carta que a princípio a gente olha e pensa que ela vai ser até bem mais rápida, mas ela possui muito conteúdo, assim como todas as outras. Mas quando a gente chega aqui no capítulo 4, principalmente nesses últimos versículos, a gente vê que Paulo agora ele quer agradecer àquela igreja a oferta que ela mandou. A igreja mandou a oferta por meio de Epafrodito. Agora Paulo está devolvendo Epafrodito e Epafrodito estaria levando em suas mãos a carta que o apóstolo está escrevendo àqueles irmãos. E como Epafrodito levou a oferta, essa é a oportunidade, essa é até uma das razões pelas quais Paulo escreve essa carta. É uma carta de agradecimento àqueles irmãos à oferta que ele recebeu. E a gente vê que Paulo vai levar 10 versículos. O apóstolo, que tem o poder de síntese, leva 10 versículos para agradecer àqueles irmãos a oferta que eles haviam enviado. Porque esse é um assunto muito delicado para Paulo. Paulo quer agradecer àqueles irmãos, mas Paulo quer também passar para aqueles irmãos que ele não estava necessariamente ansioso, na expectativa de que aqueles irmãos fossem obrigados a enviar aquela oferta. Paulo quer agradecer àqueles irmãos, mas deixar claro para aqueles irmãos que Paulo põe a sua vida nas mãos de Deus, que ele coloca a dependência, aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita nas mãos de Deus. Tanto é, irmãos, que ele passou a carta aqui falando para aqueles irmãos, que aqueles irmãos não andassem ansiosos, que ele já aprendeu a viver sob toda e qualquer circunstância. Então a gente vê assim, várias situações em que Paulo veio trazendo esse ensinamento para esses irmãos. E agora Paulo vai agradecer, mas ao mesmo tempo que Paulo vai agradecer, ele não quer ser ingrato com aqueles irmãos de dizer, olha, não precisava da oferta, porque na verdade Paulo precisava e ele é agradecido àqueles irmãos, mas ele quer deixar claro para aqueles irmãos que eles não eram obrigados a mandar, que Paulo colocava toda a sua dependência nas mãos de Deus. E aí é um dos pontos assim bem interessantes, porque a gente vai até ver aqui que Paulo, no versículo 14, se eu não me engano, ele vai colocar que no versículo 17, não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Então Paulo diz que quando aqueles irmãos ofertam, quando aqueles irmãos estão participando ali juntamente com Paulo, aqueles irmãos estão participando juntamente com Paulo do ministério que Paulo está realizando. Assim como eles fizeram lá em Tessalônica, como Paulo mesmo vai dizer, que não só uma vez, mas 2 vezes aqueles irmãos enviaram ofertas para Paulo. Então, para começar, eu queria tratar, né, botar isso, eu quis trazer esse resumozinho, para a gente poder analisar, que lendo toda a carta a gente vê bastante conteúdos e de forma bem sintética. E quando a gente entra aqui, a gente vê Paulo indo lá, voltando, indo, tratando da coisa, a gente vê que Paulo está como que ali com muito tato para falar a respeito do agradecimento, para agradecer aqueles irmãos as ofertas enviadas. Então, vamos começar aqui a análise. No versículo 10, Paulo começa falando: alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo.
sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Aqui, o que Paulo está falando com isso? Paulo sabe que aqueles irmãos estavam atentos à necessidade dele e à condição dele de prisioneiro. Paulo sabe que aqueles irmãos sabem que, como prisioneiro, ele teria que se autossustentar. Ele não receberia o sustento da parte do governo, mas ele teria que ele mesmo bancar todas as suas despesas. Ainda mais que Paulo, ele pede para alugar a casa em Roma. Paulo está numa casa alugada. Então, quem vai custear o aluguel daquela casa? O governo? Não, é próprio Paulo que tem que custear. Isso tudo gerava despesas e Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês estavam preocupados comigo, eu sei que vocês queriam me atender, me ofertar, mandar, né, a sua oferta antes, mas que vocês ou não tiveram oportunidade, né? Ele deixa aqui bem claro, ele diz, faltava para vocês numa ocasião apropriada. Essa ocasião apropriada, ela pode ir, irmãos, desde realmente levantar os recursos, e se a gente parar para pensar no que consistia você levar recurso para outra pessoa, você dependia de alguém que se dispusesse a viajar. Filipe era bem distante de Roma. É a questão de segurança, a questão da distância, a questão do valor mesmo. Então, ia muito além de você levantar uma quantia para ajudar uma pessoa, porque você tinha que levantar a quantia extra que pagasse também a despesa de quem estava indo levar a oferta. Fora o que não podemos esquecer é a questão da confiança, porque alguém que pudesse ir lá e levar, você dependia também de ter alguém de sua plena confiança, de plena confiança da igreja, que pudesse estar indo levar a oferta a Paulo. E é interessante porque aí nessa carta é como se Paulo também desse um recibo a Epafrodito, porque aqui ele vai dizer que Epafrodito realmente levou a oferta e entregou em suas mãos. Então, dessa forma, Paulo está dizendo, olha, Epafrodito cumpriu aquilo que vocês, né, colocaram nos ombros dele, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste. Que tipo de donativo foi esse? A carta não entra. Supomos que seja a oferta de dinheiro, mas pode ter ido outras coisas além, ou pode ter sido alguma outra coisa que Epafrodito levou, pode ter sido coisas com as quais Paulo pudesse fazer dinheiro, eu não sei. A Bíblia aqui, Paulo não vai entrar em detalhes. No versículo 11, Paulo vai falar, não vos declaro isso por estar necessitando, porquanto aprendi a viver satisfeito. Tá vendo? Então, ó, Paulo disse, eu estou muito alegre porque eu recebi de vocês, né? Eu estou alegre no Senhor porque vocês estão cuidando de mim, por ter mais uma vez... por estar mais uma vez podendo gozar da preocupação que vocês têm para comigo. Mas aí Paulo vai dizer, não vos declaro isso por estar necessitado. Então Paulo, ele agradece, mas ele vai dizer, olha, mas eu não estou falando isso para que vocês fiquem preocupados em ficar me enviando ofertas. E aí Paulo vai citar um dos versículos assim mais impactantes para um cristão. Porque se formos fazer uma análise profunda da nossa vida espiritual, nós poderemos ver, irmãos, que estamos muito longe disso aqui, porque Paulo vai dizer, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda circunstância. Quer dizer, Paulo está dizendo aqui, olha, independente da circunstância, eu sempre estou satisfeito. Aí, irmãos, esse texto aqui, mal interpretado, ele pode levar às várias vertentes.
Alguns podem ler esse texto aqui e entender que o cristão, ele deve ser um conformado com a vida. Então, se você nasceu pobre, você continua pobre, né? Se você nasceu rico, agradeça a Deus e continue rico. E não queira mudar o seu status. Imagina essa realidade para aquelas pessoas que muitas das vezes eram escravos, muitas das vezes viviam várias situações. As mulheres, se formos pegar as mulheres daquela época, então eu estaria dizendo, viva contente com a situação que vocês vivem, com o modo como vocês são tratadas. Elas eram maltratadas. Os escravos eram maltratados, não tinham direito a nada. Então, eles deveriam viver conformados com aquela situação. Aí até o Lloyd, né, o Martin Lloyd, ele escreveu aqui um trecho de um hino que ele diz que mostra, não é escrito por C.F. Alexander, que mostra como que esse texto é mal interpretado. Só uma frasezinha lá uma estrofe do hino que dizia o seguinte: o rico em seu castelo, o pobre à sua porta, Deus os fez, plebeus ou nobres, e seu estado ordenou. Como se Deus tivesse ordenado que vivêssemos sobre aquela circunstância ali para o resto da vida. Não é isso que Paulo está falando. Tanto é que os ensinamentos dele, ele vai estar falando para as pessoas estarem lutando. Agora, irmãos, o que Paulo realmente ele quer colocar aqui é porque muitas das vezes é aquela velha situação. Quando eu almejo muito uma coisa, e eu penso que eu só vou ser feliz quando eu conquistar aquela coisa. Eu preciso ser feliz. O que Paulo está dizendo é em todo instante, enquanto eu estou caminhando para alcançar aquele objetivo, eu vou me alegrando e me satisfazendo com as coisas que eu recebo. Eu vou continuar aqui o texto e a gente vai tentar ir explicando esse ponto com mais detalhes, porque eu sei que realmente é um texto de difícil interpretação, no sentido de realmente aprendermos para colocarmos em prática na nossa vida. Você só ler e fazer uma aplicação do texto aqui é fácil, mas a gente fazer a aplicação de forma que a gente possa entender e aplicar na nossa vida, se a gente for ver, é bem complicado. Porque ele está colocando essa questão, e muitas das vezes hoje nós vivemos, irmãos, temos vivido, não é? Somos cercados por uma sociedade de pessoas infelizes. As pessoas, elas têm momentos alegres, momento de grande euforia, momento em que elas estão se confraternizam, se congratulam por alguma coisa, mas no dia a dia, ato seguinte, aquele momento, a vida entra ali naquela rotina com os seus problemas, né, com os BRTs da vida, com a água poluída da SEDAI, com o coronavírus, com Lula sendo solto, e a gente vai entrando ali naquela opressão do dia a dia, e a gente realmente fica muito longe disso aqui, de ter aprendido a viver satisfeito. Agora, o interessante é que Paulo vai colocar aqui que ele aprendeu. Paulo passou por um processo de aprendizagem para que ele pudesse chegar a esse ponto e escrever aqueles irmãos que ele vive satisfeito sob toda e qualquer circunstância. No versículo 12 ele continua: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Foi um processo de aprendizagem. E é muito interessante, porque quando a gente vê
Lá na carta aos Coríntios, por exemplo, Paulo, falando àqueles irmãos, ele vai dizer, olha, se vocês me perguntarem qual foi o momento mais impactante da minha vida, qual foi o momento mais importante da minha vida, eu vou dizer para vocês que o momento mais importante da minha vida foi quando eu desci por um sexto os muros da cidade para poder fugir. Porque ele estava sendo perseguido, alguns judaizantes estavam fazendo greve de fome, dizendo que só voltariam a comer depois que Paulo fosse morto. E Paulo tem que fugir ali da cidade, dentro de um cesto, e a gente pode imaginar aquele cesto ali batendo nos muros, enquanto Paulo estava ali dentro daquele cesto escuro, sem saber aonde aquele cesto ia repousar e o que seria da vida dele. Isso, um homem, irmãos, que era super letrado, um homem super culto. A gente pode entender que Paulo, quando ele se converteu ao cristianismo, com certeza, de todos os discípulos, Paulo era o que tinha mais possibilidade para a expansão do evangelho. Paulo realmente seria ali o grande discípulo, o grande apóstolo, aquele que daria todas as instruções aos outros apóstolos. No entanto, a gente vê que houve rejeição. A primeira vez, Barnabé vai lá, pega Paulo, leva Paulo, os apóstolos se negam a ver Paulo, se não me engano, Pedro e um outro apóstolo é que vão lá conversar com Paulo. A igreja, ela rejeita Paulo, então Paulo é abandonado pelas pessoas por quem ele lutava, pelos as pessoas que seguiam o judaísmo, a religião judaica, os fariseus e tudo mais. Quer dizer, Paulo abandona, ele larga o passado dele. Aqui nessa carta mesmo a gente viu que Paulo diz que tudo aquilo ali para ele era lixo, mas ele era hebreu de hebreus, ele era descendente da tribo de Benjamim. Então a gente vê ali, Paulo cita os idiomas que ele falava, ele era uma pessoa super culta que de repente ele se vê assim, de ambos os lados rejeitado. Deus tinha que trabalhar primeiro em Paulo para depois poder trabalhar através da vida de Paulo. E nesse processo de aprendizagem, Paulo teve que aprender aqui. Pelo que eu entendo da leitura bíblica, a família de Paulo me parece que era uma família abastada. Paulo não veio de um lar humilde, Paulo veio de um lar abastado, ele era uma pessoa influente. E de repente Paulo se vê rejeitado. E agora, principalmente, aí você pensa assim, não, mas depois as coisas ficaram bem para Paulo. Não, Paulo está dentro de uma prisão. Paulo está ali algemado a guardas, quando, com certeza, o íntimo de Paulo, não é, o desejo, a convicção de Paulo seria de estar indo, fazendo viagens, rompendo fronteiras, levando o evangelho. A gente vai ver Paulo dizendo que tem vontade de estar ali na igreja de Filipos, novamente, com aqueles irmãos. Paulo tem os seus anseios de sair e de fazer, ele sabe que tem coisa para fazer, mas ele sabe também que se ele está naquela situação é porque Deus deseja que ele esteja naquela situação e ele tem algo a fazer estando naquela situação. Mas observe que Paulo está na situação de prisioneiro, mas ele está fazendo planos para o futuro. Então, não é o versículo não passa uma questão de acomodação, de me acomodar com a situação em que eu estou. Longe disso. O que Paulo diz é que ele sabe que a vida dele depende de Deus e que Deus vai fazer por ele aquilo que ele quiser, de acordo com a sua boa vontade. Outro exemplo que a gente tem aqui de que Paulo aprendeu a viver isso é quando Paulo fala a respeito do espinho na carne. Paulo orou pedindo a Deus que tirasse o espinho na carne. E o que Deus responde para Paulo? A minha graça te basta, Paulo. Eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Porque esse espinho, ele lembra você da sua fraqueza. Isso nos mostra que Paulo era um homem orgulhoso e que Deus tinha que estar ali segurando ele para que ele não subisse demais
fosse inflado. E aí a gente traz para a nossa vida e a gente pode entender alguns momentos da nossa vida. Algumas situações em que você sabe que você é mais preparada, que você está mais pronto para realizar determinadas coisas, mas Deus diz, não é você, é o outro que vai receber a promoção, é com o outro que eu vou estar operando, é o outro que vai para esse campo. Muitas das vezes a gente não entende, mas Paulo, ele aproveita essas experiências para dizer, eu aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Aí o versículo 13, Paulo vai dizer, não, ainda dentro do versículo 12, ele vai dizer que eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Em todo lugar e sobre qualquer situação. É interessante, irmãos, porque muitas das vezes a gente acha que está num lugar de humilhação. Você pode achar que você poderia estar no ministério maior e você está ali numa igreja menor do que a sua capacidade. Você pode achar que você poderia ter determinado cargo e, na verdade, quem tem é outra pessoa. E, às vezes, a gente fica achando que a gente não conquistou ou que a gente não alcançou determinadas coisas por boicote do homem. E, às vezes, é Deus tentando nos ensinar a viver feliz em qualquer lugar e sobre qualquer circunstância. Eu vou ler aqui alguns passos que o Lloyd colocou a respeito de Paulo. Ele bota assim, permitam-me oferecer-lhes alguns dos passos do argumento que cada um de vocês pode elaborar pessoalmente. Penso que a glória do apóstolo segue um rumo como este. Ele disse a si mesmo. Então, Lloyd coloca aqui aquilo que os passos que ele consegue registrar na Bíblia, na vida do apóstolo, que o levaram a poder recitar versículos como esse, que aprendeu a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância e que aprendeu o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Ele coloca aqui, as condições estão sempre mudando. Logo, é óbvio que eu não devo depender das condições. Isso aqui é tão interessante, né? Eu fiquei pensando, irmãos, eu sou uma pessoa que eu não gosto de mudanças. Eu sei que isso não é uma coisa salutar para mim, não é uma coisa saudável para ninguém em nenhuma circunstância, justo porque as condições estão sempre mudando, não é? Mas é a primeira coisa que o Lloyd coloca aqui. As condições estão sempre mudando. Logo, é óbvio que eu não devo depender das condições. Nós não... Às vezes a gente tem a mania de dizer, não é? Eu sou, eu tenho. E, na verdade, tudo é provisório. Não é? Eu não sou, eu estou. São coisas que a gente tem que aprender. A gente até fala, é muito fácil da gente falar, mas é muito difícil da gente realmente ter isso dentro do nosso consciente, subconsciente, isso aqui realmente entranhado na nossa alma, para que a gente possa viver de acordo com aquilo que estamos falando. O segundo passo, o que importa suprema e vitalmente é minha alma e minha relação com Deus. Esse é o aspecto principal. Ou seja, Paulo ele caminhou dizendo que ele não devia se prender às circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. Ele aprendeu que o importante era que a alma dele estivesse alinhada num relacionamento com Deus. E hoje em dia, irmãos, a gente vive como se só tivéssemos o nosso corpo carnal. A gente esquece da nossa alma e que existe uma vida após a nossa morte, porque
Tudo que a gente busca são coisas para o aqui e o agora, sem pensar que teremos que prestar contas a Deus daquilo que estamos fazendo, da forma como gastamos os nossos bens, da forma como gastamos os nossos talentos, da forma como gastamos o nosso tempo. Como que você tem gastado o seu tempo? Você tem gastado o seu tempo procurando remi-lo, procurando fazer coisas de modo a agradar a Deus, a atender ao propósito de Deus? Como que você tem gastado os seus bens só pensando no seu próprio benefício, no uso próprio, no gasto particular? Você tem, como a igreja de Filipe, se preocupado com o trabalho e com a obra missionária? Você está disposto a contribuir com a campanha de missões mundiais que estamos lançando agora, que foi lançada no domingo passado? Você contribui com a obra missionária? Você tem contribuído com os seus dízimos e ofertas? Você tem pensado naquelas pessoas que estão desempregadas e que estão precisando de ajuda? Você tem contribuído com o celeiro da sua igreja? Então, são coisas assim que a gente tem que pensar. E uma coisa que a gente vê é que assim, as pessoas falavam que a pandemia ela ia melhorar a vida da gente, que nós seríamos seres humanos melhores, mas eu acho que a gente se enganou completamente, porque os que estão sobrevivendo parece que estão levando os bons e só está ficando os ruins, porque misericórdia, não dá para ligar jornal, não dá para ver, não dá para lidar com as pessoas no trânsito. Temos vivido dias muito difíceis. Mas vamos continuar aqui com Lloyd e com Paulo. Como meu pai, Deus preocupa-se comigo e nada me acontece independentemente de Deus. Até os cabelos da minha cabeça estão todos contados. Nunca devo me esquecer disso. A gente esquece disso aqui direto. A gente não liga que as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem com a permissão de Deus. Coisas boas e coisas ruins. Paulo estava preso. Paulo diz: eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele sabia que Deus tinha controle da vida dele. Então, quando ele tinha muita coisa, muitos alimentos, Paulo sabia que aquilo ali era uma provisão de Deus. Quando ele também não tinha, ele sabia que a hora que fosse necessário, Deus daria a provisão. Que ele não iria além daquilo que ele poderia suportar. A vontade de Deus e os seus caminhos são um grande mistério, mas eu sei que seja o que for que Ele queira ou permita, é necessariamente para o meu bem. Aqui está, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que muitas das vezes a gente não entende esse versículo. Toda situação na vida é o desdobramento de alguma manifestação do amor e da bondade de Deus. Logo, é meu dever descobrir cada manifestação da bondade e da benignidade de Deus e estar pronto para surpresas e bênçãos, porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor em Isaías 55, versículo 8. Qual será, por exemplo, a grande lição que Paulo aprendeu na questão do espinho na carne? Paulo aprendeu que quando estou fraco, na verdade, é porque ele estava forte. A fraqueza física foi o meio pelo qual Paulo aprendeu esta manifestação da graça de Deus. Logo, não devo considerar as circunstâncias e as circunstâncias em si mesmo, mas como parte dos procedimentos de Deus para comigo na obra pela qual Ele aperfeiçoa a minha alma e me leva à perfeição final. E por último ele diz: sejam quais forem as minhas condições no presente momento, são apenas temporárias. São passageiras e jamais poderão privar-me do gozo e da glória que final e supremamente me esperam em Cristo. A nossa glória, irmãos, ela está... A gente pode até receber glória, bênçãos de Deus aqui na terra, mas a nossa glória, ela é no céu, é na nossa outra pátria. E Paulo aprendeu a viver isso.
E é por isso que ele pode recitar textos como esse. Oxalá possamos, não é, irmãos, da mesma forma que ele, viver essa realidade em nossas vidas. Paulo, então, vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que ele realmente pode suportar viver todas essas situações, tanto a privação como a fartura, o frio. Paulo vai falar isso também em outra das cartas dele, na carta aos Romanos. Paulo vai dizer que todas essas situações ele aprendeu a conviver e que todas elas fazem ele mais forte, fazem ele realmente, o que dá força para ele realmente passar por essas circunstâncias é Deus. E ele vai continuar aqui, entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição, né? Apesar de tudo isso aqui, tudo que Paulo falou aqui foi para dizer para os filipenses, eu estou agradecendo a vocês pela oferta que vocês me mandaram. Não fiquem ansiosos de que vocês são obrigados a fazê-lo, mas eu estou muito feliz por vocês terem participado da minha aflição. Porque é um momento em que a pessoa se sente amada, não é, irmãos? Acariciada pela igreja. Eu acredito que fosse esse o sentimento de Paulo. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo. Paulo era grato àqueles irmãos. Ele reconhecia o cuidado desde o início, quando aqueles irmãos ali participaram, enviando ofertas para ele enquanto ele estava em Tessalônica. E Paulo vai dizer, não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Paulo ressalta essa questão aqui no versículo 17, irmãos, não que eu esteja à procura de ofertas, porque muitas das vezes Paulo era acusado de estar abrindo igreja para que pudesse, dessa forma, ser sustentado por essas igrejas. Tanto que na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar, olha, eu não aceitei a oferta de vocês, eu não fui pesado para vocês, eu trabalhei para poder me sustentar, porque nesse momento ali eles estavam dizendo, algumas pessoas dentro da igreja diziam que Paulo não tinha aceitado receber a oferta da igreja, nem salário da igreja, porque ele sabia que ele não era apóstolo e que ele não era merecedor. Então, recebendo as ofertas, não recebendo as ofertas, as pessoas achavam uma forma de falar de Paulo. Não é muito diferente de hoje em dia, não é, irmãos? Agora estou plenamente suprida e até em excesso, tenho recursos em abundâncias desde quando recebi de Epafrodito os donativos. Isso aqui é importante porque Paulo está dando o recibo de que Epafrodito realmente cumpriu com aquilo que havia prometido àqueles irmãos. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aqui Paulo está dizendo, né, que o Deus a quem ele serve, ele sabe que estará suprindo aqueles irmãos em toda e qualquer necessidade deles. Esse versículo é lindo, né, para estarmos recitando, para estarmos de fato desejando para os outros, né, que Deus supra toda a necessidade deles em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, seja a glória por toda a eternidade. Ele termina aqui dizendo, saúda a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam, né? A gente tem a certeza ali de que Timóteo estava com Paulo. Algumas outras pessoas também passaram ali pela prisão, não sabemos nesse exato momento quais eram os discípulos as pessoas que estavam ali com ele, os discípulos de Paulo que estavam com ele. E Paulo vai falar que todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César, fazendo citação aqui das pessoas que estavam se convertendo e que eram os guardas de César e que estavam tendo oportunidades de ouvir a palavra, que ele, lá no início da carta, ele diz que tudo isso, que a prisão, tudo que ele estava passando havia contribuído para a propagação do evangelho. Então aqui ele está falando dos santos
que estão no Palácio de César, ou seja, das pessoas que se converteram e que agora estão lá dentro do Palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu de estudar essa carta. Para mim, ela tem me servido de grandes lições. Sei que tem muita coisa aqui que eu preciso rever em minha vida e realmente fazer prática em minha vida, porque o mais importante, irmãos, ao estudarmos a palavra de Deus, é colocarmos em prática aquilo que Ele tem a nos ensinar. Estudar a palavra e deixar ela guardada aqui apenas como conhecimento não adianta de nada. Nós precisamos aprender a colocá-la em prática na nossa vida. Deixa aí o seu comentário a respeito de qual carta você gostaria de estar estudando após o estudo da carta a Filemão. Filemão é uma carta pequena, estaremos usando uma, no máximo 2 aulas para relatá-la. E eu gostaria de saber, que carta você gostaria de estudar? A carta de Paulo aos Gálatas ou a carta de Paulo aos Romanos? Obrigado e tenha um bom final de semana.